Cada um fala uma coisa, a Almada vem ou a Almada não vem? Tavarino volta da Venezuela e assina contrato com o Botafogo até 2028. Agora é oficial, finalmente Marçal bidou. E a cobertura completa para Botafogo e Palmeiras, cheia de Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, no domingo, no Sport TV News e muito mais aqui no canal. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores. Você escolhe um, cabe no seu bolso e ajuda muito o canal a manter a estrutura que nós temos e continuar fazendo o melhor serviço possível, sendo o canal que mais posta horas diariamente somadas no mundo sobre o Fogão. Então aqui em cima, LivePix, ali, Pix do canal, rafoguense10@gmail.com, que é também nosso e-mail. Quiser mandar propostas de parceria, merchan, né, um jabá aqui pro canal, manda lá que a gente responde e faz uma parada maneira para todo mundo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É sobre o Botafogo, aliás, é a nossa primeira exclusiva. A gente vai falar de um ídolo dos adultos e da criançada também, né, que é o Igor Jesus, está grandão com os botafoguenses e quer marcar mais gols nessa temporada. Penteado estiloso? Tem. Comemoração cheia de carisma? Check também. Títulos importantes? 2, enormes. Libertadores, Brasileiro, ou seja, Igor Jesus conta com um pacote completo para conquistar a garotada do Botafogo. Eu vou ter uma ajuda para fazer essa entrevista com o Igor Jesus. Alguns pequenos torcedores e torcedoras do Botafogo mandaram perguntas para ele e tem uma relação muito especial com a criançada, né, Igor? Tá preparado? Claro! Qual foi o seu gol mais bonito com a camisa do Botafogo e o mais importante? Eu acho que foi contra o Palmeiras, porque se tratava de Libertadores, um jogo onde poderíamos fazer história. Tentou a bola longa pro Igor. Igor fez a infiltração, foi pro fundo e bateu! Nas oitavas de final da Libertadores, primeiro jogo. Onde eu ataquei as costas do zagueiro, dei um jogo de corpo do zagueiro e pude concluir um gol da melhor forma. Quem tá falando aqui é o Nilton Santos e eu vim te perguntar se você ficou ansioso para jogar a final da Libertadores. Eu acho que foi a noite mais longa da minha vida. A ansiedade estava ali no peito, olhava o relógio, não passava a hora. Oi, Igor! Eu queria saber de onde veio essa comemoração. Eu adoro ela. Kamehameha! Eu sempre gostei de Dragon Ball, né? Junto aos meus primos, sempre tivemos de frente à TV para poder ver a magia do Goku, né? Igor terminou 2024 valorizado, depois de 8 gols e 5 assistências pelo Botafogo. Você teve propostas para sair do clube, propostas importantes do futebol europeu. O que fez você decidir ficar no Botafogo? Eu acho que o sentimento que eu criei dentro do clube, acho que é uma coisa surreal. Então acho que eu poderia ficar aqui mais um pouco, até porque tem um Super Mundial que é uma vontade minha também de disputar. Vem fazendo até um trabalho particular de preparação física em casa. Trabalhos preventivos para que eu não possa ter nenhum tipo de lesão na temporada, porque eu acho que o calendário aqui no Brasil é muito cheio. Igor quer participar da reformulação do ataque, no estilo do novo comandante Renato Paiva, que quer vê-lo saindo menos da área. Ele tem me cobrado bastante em relação a isso, de estar ali para uma bola rebatida, para quando tiver a sobra ali, a oportunidade de finalizar em gol. E quem sabe recuperar um lugar na seleção, que ele perdeu na última convocação. O nosso começo de ano eu acho que prejudicou um pouco, mas eu não me abalo em relação a isso, eu somente tenho que continuar trabalhando para quando eu tiver a oportunidade novamente aproveitar da melhor forma. Só porque pintou a imagem e o tema, né? Que a gente Seleção brasileira no final. Então, na verdade, vamos lá. A gente tenta fugir, né? A gente se tem mais hoje, né? É o que tá
forte, está quente. Quando o Igor Jesus foi convocado para a seleção brasileira, ele vinha numa crescente junto com todo o Botafogo. Porém, naquele momento da convocação, ele tinha 7 gols com o Botafogo. Isso. Foi o último centroavante de ofício titular da seleção brasileira, certo? Porque ontem tínhamos um no banco, segundo Dorival, precisamos ter paciência reserva, com ele. né? Chegou como reserva, na hora que a água começou a subir, a paciência também acabou. Então a gente também vai falar sobre isso. Não, ele entrou e ele deu algum resultado. Tá falando de quem? Igor Jesus. Ah, achei que você estava falando do Hendrick. Então, e aí ele assume a posição, certo? Isso. Aí logo depois, terminada aquela data FIFA, começamos o ano de 2025 com o Botafogo curtindo mais férias de forma justa. Todas as outras equipes do futebol carioca, brasileiro, né? Poderia dizer. Por causa do calendário estendido, com a participação no Mundial no ano passado. Volta com equipes alternativas, sem treinador, tudo muito confuso. O time todo sente, os resultados não aparecem e aí individualmente as consequências surgem também. Uma delas, Igor Jesus não aparece mais nas convocações de Dorival, que foi quem levou a primeira vez. Então, mas eu queria falar sobre a primeira ainda. Na primeira vez, o Igor Jesus não tinha... Estava num excelente momento, como o Botafogo, de novo. Mas ele não tinha números para embasar uma convocação. A gente falava de um centroavante que não tinha 7 gols naquele momento. Mas ele na seleção mostrou que poderia estar Mas ele ali. tinha futebol, ele vinha se destacando... Porque a gente tem que pensar também quem são Quem está vivendo o melhor momento. Perfeito. Quem na são briga os pela vaga. concorrentes, e quem eram os concorrentes naquele momento. Mal temos concorrentes. Não, mas aí é que tá. A gente acertou em que momento, então? Quando levou ou quando cortou? Quando levou. Agora, quando cortou, também acertou. Os dois momentos. Porque quando levou, ele merecia a oportunidade, ele vinha crescendo e a concorrência não se firmava ali, não se encaixava ali. Então, ele merecia a oportunidade, ele aproveitou a oportunidade. Agora, não dá para convocar um jogador parado há 3 meses. Como é que você vai... Se quem não está jogando no Real Madrid não vai, quem não está conseguindo jogar tão bem no Botafogo não tem que ir, né? Não vai, mas vai. Porque na hora que o negócio começou a ficar esquisito, quem joga no Real Madrid está no banco, rapidinho foi acionado. E a gente já vai falar sobre na isso. fogueira. Na fogueiraça. Mas, enfim, não tinha como convocar o Igor Jesus, assim como não tinha como convocar o Luiz Henrique, que vinha bem nas convocações também. Por quê? O Igor Jesus não por escolha dele, tá? O Igor Jesus, por uma escolha que o Botafogo fez de desprezar os 3 primeiros meses da temporada, não pôde desenvolver o futebol dele. E o Luiz Henrique foi se esconder. Então, nós perdemos 2 jogadores que vinham crescendo na seleção brasileira para esse começo de ano. Números do Igor Jesus no Botafogo. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou voltar ao tema no Botafogo, porque eu sei que para muita gente, o problema para mim passava longe de ser... o fato dele jogar no Botafogo, equipe de futebol, do futebol brasileiro, porque a gente viu o Almada ontem fazendo o que fez, tá, gente? Calma aí, já vamos chegar lá. Então, Igor Jesus no Botafogo. 39 jogos, em 32 ele foi titular. Ele tem 9 gols, 6 assistências, 5 cartões amarelos e não foi expulso atuando pelo Botafogo. Esses são os números do Igor Jesus. Lembram que eu falei, não tinha 7 gols. Esses 2 a mais foram marcados depois das convocações, portanto. Mas eu tô com o Lofredo, viu, Mari? Porque os números, eles ajudam a gente a entender algumas coisas na bola, mas eles, às vezes, não explicam tudo. E acho que o ano passado, o Igor Jesus, mais do que ser o goleador que foi no time do Botafogo, foi o cara, né, e que deu ali uma sobrevida pro ataque, depois o Tiquinho começar mal o ano, o Tiquinho perdeu espaço, foi o cara de 2023, né? Perdeu espaço em 2024, muito porque o Igor Jesus chegou, vestiu a camisa e não sentiu. Ele se machuca também, né? Também tem isso. Mas assim, mais do que colocar a bola no fundo das redes, marcar gols, o Igor Jesus jogou muito bem. Então acho que ele se credenciou para estar na seleção porque vinha jogando bem. E concordo com o Lofredo também quando ele disse que foi convocado porque estava jogando bem e aí quando perde um pouco de espaço por não estar jogando e pela escolha que o Botafogo fez, acho natural também que ele tenha ficado fora dessa última convocação. Assim, era uma convocação que tinha uns problemas sérios. E um dos problemas era não ter um centroavante. Depois foi convocar um centroavante na ausência do Neymar. Diante desse problema aí, eu não acharia um absurdo ele estar parado há 3 meses. Se tivesse sido convocado, poderia ter sido usado o argumento que ele estava no grupo, ele deu resultado no grupo, não me importa que ele não tenha desenvolvido nos últimos 3 meses. Também era um argumento válido. Mas diante de uma convocação que nem centroavante tinha, então não dá para você chamar o Igor Jesus. Se você vai chamar um centroavante,
Ia ser o centroavante que foi chamado depois que a convocação bagunçou. Essa convocação tinha várias falhas, tá? Eu não sei se tinha várias falhas, porque outro treinador teria apresentado uma lista. Não estou falando de diferente. nomes. Não existe uma convocação com um lateral esquerdo só. Ok. Não existe uma convocação de seleção brasileira sem centroavante. Mas em compensação, cadê os nossos laterais? Mas Vamos falar sobre isso. Não importa, tem que convocar. Eu concordo com você, mas eu não sei se as opções que a gente tinha também não gerariam discussão. Não, mas, assim, a questão não são os nomes. Os nomes... Alguém tem que jogar ali, né? Se tiver todo mundo mal, você não vai convocar ninguém, assim. Mais ou menos. Não, mas eu concordo com vocês. Então, assim, o goleiro, estou sem goleiro, vou convocar 2 só. Né? Vou convocar um goleiro a gente só. também tem uma outra discussão aí, porque eu acho esse argumento fantástico. O menino não está conseguindo jogar no Real Madrid, mas é óbvio. Ele está concorrendo com o Mbappé, com esse jogador Vini tinha Júnior, que estar desde o começo, na primeira convocação, que tinha que ter centroavante. Você não pode convocar a seleção brasileira sem centroavante. Não pode convocar a seleção brasileira com um lateral esquerdo e mais. Até podia antes, quando você tinha que formar o banco de reservas com 5 jogadores, o teu zagueiro tinha que ser lateral esquerdo. Você tinha que levar o zagueiro, E o volante tinha que ser zagueiro, porque se você precisasse, ele também... Então, dentro da convocação, não tinha ninguém que você olhasse e falasse assim, se acontecer alguma coisa com a Arana, vai jogar esse jogador como lateral esquerdo. Não tinha, era uma convocação manca, uma convocação com problema. Eu sei que a ansiedade está batendo a porta, mas esse não é o nosso tema ainda. Calma aí que eu tenho que falar ainda dentro do Botafogo sobre a carinha nova que foi apresentada, né? Não é uma novidade, a gente já tinha anunciado aqui há algum tempo, mas foi apresentado oficialmente pelo Botafogo. Estou falando de Elias Manuel, que diz que veio para ajudar o clube a conquistar grandes títulos, repetir o ano passado e, quem sabe mais, disse Elias Manuel, que chega do Real Salt Lake, da MLS. Tem 23 anos e é atacante. Os jogadores que estão voltando da MLS estão voltando bem. Então, estão voltando bem e eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para dentro, sabe? Assim, a discussão, ela está muito rasa. Ela para na história de um jogador atua no futebol brasileiro, não pode estar na seleção. Tá, beleza. E o Almada? Melhor ano do Almada foi no futebol brasileiro. Assim, é difícil. Eu não dou nem muito papo para quem fala uma coisa dessa. Mas quando a gente ouve isso, a gente tem que voltar ou se aprofundar um pouquinho mais. Vamos dar uma olhadinha na nossa formação. Vamos dar uma olhadinha no que a gente está fazendo, no processo de iniciação. Vamos dar uma olhadinha se dá para um time brasileiro, 20, jogares com 7 estrangeiros de titular. Vamos pensar sobre isso. Tem muita coisa. A gente está perdendo a concorrência dentro de casa. Tem muita coisa para a gente analisar de futebol brasileiro antes de chegar na seleção brasileira. Temos que analisar por que o presidente da CBF, que provavelmente é o presidente que menos entende de futebol nos últimos 60 anos, entre os presidentes da CBF, pode ser um cara super correto, tá? Não sei se imagino que seja. Os outros não eram tanto assim, né? A história mostra que os outros não eram tanto assim. A ficha corrida fala por si só. Isso, deles, então, né? assim, isso talvez a gente tenha um ganho e é importante. Não vamos... Se realmente for, imagino que seja. Né? Mas, certamente, de todos, é o que menos entende de futebol. De todos, na história dos últimos 60 anos. Claramente é o que menos entende de futebol. Então, vamos analisar se a continuidade para essa pessoa é boa e o que a gente pode fazer internamente. Não, se a continuidade é boa, não, porque agora já está decidido. Não, eu sei. Agora já... Boa, ruim, isso já está decidido e com anuência de muito clube, tá? Que teve muita gente, vai chegar lá no final do ano, CBF é uma vergonha. Procura saber qual foi a posição quando a chapa única foi lançada. Sempre importante a gente lembrar, hein? Não vamos deixar cair no esquecimento, não. Vamos ouvir o Elias Manuel, que a gente está falando do Botafogo. Inclusive, o Botafogo apoiou, tá? A ideia da chapa. Exato. Todo mundo, né? Assinou. Aquele que fala, o que falou é uma vergonha, foi lá o que falou, tá tudo cheio de corrupção, foi lá e... Deu a canetada dele. Mas vamos ouvir o Elias Manuel agora no Botafogo, que falou que essa ida, essa chegada ao Botafogo, né, é a grande oportunidade da carreira dele. Estou muito feliz por estar aqui. Acho que é uma grande oportunidade na minha carreira. Eu vim aqui para poder ajudar o clube a conquistar grandes títulos, repetir o ano passado e quem sabe mais, né? Quando eu estava no Red Bull ainda, já havia contatos do Botafogo.
Então, quando houve essa consulta, eu falei imediatamente para os meus agentes que eu gostaria de vir para cá, porque é um grande clube, atual campeão da Libertadores. Então, eu acho que seria isso muito bom para a minha carreira. E também não é à toa, né, que você jogar no maior do maior campeão para qualquer um. Então, quando apareceu a consulta, eu falei para ele que eu queria vir para cá, que seria uma grande oportunidade para a minha carreira. Perfeito. Campeão brasileiro e campeão da Libertadores de 2024. Mário, Diga lá. Eu gosto dessa contratação, especialmente pelo fato do Botafogo ter perdido 2 caras no ataque. O Tiquinho, que é mais aquele 9 de referência, e o Júnior Santos, que é aquele cara que joga pelo lado, que carrega a bola, que rompe, né? O Elias Manuel, ele tem um pouco dessas 2 características, e ele joga tanto como 9 quanto também pelo lado do campo. Quando ele surge no Grêmio, ele é aquele 9, né? Aliás, ele é aquele ponta, e na Major League Soccer, nos Estados Unidos, ele passa a jogar também pelo lado do campo. Então, acho que ele pode jogar tanto com o Igor Jesus, quanto substituir o Igor Jesus. Então, acho que é uma contratação que faz sentido. Não é craque para chegar e mudar o patamar do Botafogo, mas eu acho que é uma contratação que se justifica especialmente por essas 2 saídas, do Júnior Santos e do Tiquinho. O Botafogo está precisando de número de atacantes. Não opções, é só, né? Não é só quantidade. Vou trazer jogador para ser... Não, o Botafogo vendeu o seu ataque, 2 jogadores importantes da sua linha de frente, Almada e Luiz Henrique, e vendeu todos os reservas. Perfeito. Então, precisa... Outro destaque estrangeiro do Botafogo, que também acho que se projetou no futebol brasileiro, agora no Botafogo, né, mas no Atlético Mineiro também. Vamos lá no GE. Globo, tem notícia sobre ele. Estou falando do Savarino, que foi até discreto, a gente já vai falar dessa data FIFA. Bom, o Botafogo está negociando, então, a renovação com ele até 2028, está no GE. Globo. A ideia é que o vínculo seja estendido até junho, além de valorização, multa rescisória para o exterior também está no novo valor. Beleza, tá? Então, o Botafogo renovando aí mais um nome da temporada passada, especialmente, que não é brasileiro e que foi protagonista também, especialmente no Botafogo tão international. Porque mesmo os nomes, deixa eu pensar aqui, o Gregor era um, mesmo os brasileiros vieram com uma carreira de maior destaque até então, construída fora do Brasil, né? Bom jogador, já tinha sido destaque no Atlético Mineiro. Já era safaliso no Atlético Mineiro. Então, tinha esse apelido no Galo. Foi um jogador que o Botafogo contratou, pode fazer várias posições, pode fazer ao lado do campo, pode fazer centralizado. É um bom jogador, ele é da Venezuela, né? Venezuelano, em destaque no futebol brasileiro no ano passado. Então, aliás, a gente precisa olhar, a gente já falou sobre isso aqui. Uma coisa... Os protagonistas no Brasil, porque a gente está muito preocupado com os brasileiros protagonistas na Europa. De fato, estamos devendo. Apesar de termos o melhor do mundo segundo a FIFA e um candidatíssimo à bola de ouro, que é o Rafinha, né? Então, protagonistas nos seus clubes. O Rodrigo também dá para a gente botar nesse bolo. Os protagonistas no futebol brasileiro estão sendo estrangeiros. Isso também é motivo de preocupação, hein, gente? Isso, para mim, é mais grave do que o contrário. Primeiro, quando os protagonistas, os caras que fazem a diferença são os gringos e não os brasileiros. E sul-americanos, né, amigo? Sim, e aí entra o que o Lofredo falou. Quando você também vai no mercado para contratar o cara que é nota 6, deixa de colocar alguém da base, também é preocupante. Contratar por contratar só porque habla também não é legal, né? Isso, mas sabe por que acontece isso também, Vini? Porque o jogador já sai da base, ou então um outro jogador jovem, brasileiro, sai com um preço inacreditavelmente caro. Então, para você fica mais fácil para o clube ir contratar o nota 6 no mercado sul-americano e colocar para jogar, do que até promover o jogador da categoria de base dele, ou então contratar um jogador jovem brasileiro. Isso também é um problema, mas a gente não está falando da mesma coisa. Eu estou falando de... são duas coisas. Venezuelano nota 10, argentino nota 10, colombiano nota 10, mas aí não tem problema. Uruguaio nota 10. Mas aí não tem problema. Mas a gente não está conseguindo concorrer com eles, João. Não tem problema se você tiver 3 no time. Mas Eu acho que são duas coisas. Eu sinto falta também do brasileiro, que é o protagonista e que chama a responsabilidade. Mas a gente vai ter que desenvolver esse pessoal. E o problema é você trazer o gringo nota 6 que impede o crescimento de alguém da base, né? Você tem um jogador, por exemplo, como o Almada no futebol brasileiro, mesmo que seja por 6 meses, vale a pena. É enriquecedor. Você ter o Memphis no futebol brasileiro, legal, ele vai tirar o espaço de algum brasileiro. Assim, é um nome
do futebol mundial. Você ter bons jogadores como o Savarino também está ok. Você bloquear o desenvolvimento do jogador de futebol brasileiro para ter jogadores mais ou menos, e a gente está cheio de clubes recheados de estrangeiros, mais ou menos, aí é um prejuízo para o futebol brasileiro. Talvez para o clube seja bom, talvez não, para o clube porque paga mais barato e, assim, mas para o futebol brasileiro é ruim. Rodrigo Brandão. Vamos lá, Zé, falar do Botafogo e até atendendo um ouvinte que estava escutando ontem, falando sobre uma pergunta de um ouvinte questionando sobre o novo estádio do Botafogo. E você falou bem, Azevedo, é um estádio para 25 mil pessoas, não são 15 mil. Um estádio de pequeno porte que o Botafogo quer e vai construir, isso não agora, né, a um longo prazo, para receber jogos de pequeno porte. Isso porque o estádio de Newton Santos, muitas vezes, ele não pode receber muitos jogos, porque às vezes tem shows, ou às vezes o estádio está entregue para um outro evento. Então o Botafogo quer construir um estádio para 25 mil pessoas, estádio de pequeno porte para receber os jogos de pequeno porte, jogos de campeonato carioca, né? Jogos que não tem tanto apelo, jogos também para as categorias de base, para o futebol feminino, enfim, isso tudo está no planejamento. Mas, como eu falei, não é para agora, é um planejamento sim da SAF Botafogo construir um novo estádio. Também existe um planejamento para a reforma do CT. CT do Botafogo lá no Espaço Lunier, em Vargem Grande, é uma reforma e também aperfeiçoar, né? Na verdade, o CT já existe, só que está em ampliação. O Botafogo pretende construir mais 3 campos, incluindo também os trabalhos para os times de base. Pretende fazer uma separação, porque nesse momento todos treinam nos mesmos campos, tanto os profissionais quanto a base. Pretende também construir a área molhada, né, que é a área com piscinas, né, para que os jogadores também possam se exercitar nessas piscinas, e também um hotel para servir de concentração. Deixa eu só te interromper, Brandão. Você falou área molhada e tal. Cara, eu sei que hoje existe uma dissociação do clube com o futebol. Sim. Né? Mas eu acho um absurdo, por exemplo, o Mourisco, que fica ali, não posso falar o nome da churrascaria, fica em cima de uma churrascaria ali. Famosa churrascaria. Na praia de Botafogo, na cidade de Botafogo. Cara, o Mourisco, com 2 piscinas, uma delas de 50 metros, e o Mourisco se encontra fechado porque houve uma infiltração dessa piscina na churrascaria, esvaziaram a piscina, acabaram as atividades no Mourisco, e num desperdício diário, uma área nobre da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Né? Um local sensacional, onde eu já encontrei no Mourisco como é que era o nome daquele jogador do Botafogo que foi pro Cruzeiro? Esqueci o nome dele. Me ajuda aí. Enfim. Recente? Não. Eu ia falar Tartar, mas não é Tartar. Tartar era do Fluminense, é um outro jogador. Já encontrei com jogadores do Botafogo fazendo exercícios no Mourisco, e é uma área hoje que está inativa mesmo, está fechada, com corrente e cadeado, né? Talvez fosse o caso do Textor. Eu repito, eu sei que hoje há uma divisão da instituição do Botafogo com o futebol, mas é uma área que poderia ser vista com o maior carinho, né, cara? Poderia, né? Talvez o associativo, né, pudesse cuidar dessa parte, né, do Mourisco. Eu realmente não sabia disso, mas, enfim, é um alerta, né, que o Botafogo pode, talvez, cuidar do Mourisco aí para realizar as atividades. Mas só lembrando, foi o Sassá o jogador. Sassá, sim. Mas essa área lá no Espaço Lunier seria para os jogadores, né? Claro que não tem muito a ver, né? O Mourisco seria mais para sócios do Botafogo, enfim. Então, está tudo no planejamento. O Botafogo pretende, então, fazer essa reforma do CT e também fazer essa construção do novo estádio. Um prazo ali entre 1 a 3 anos para poder iniciar ou concluir. No caso, concluir as obras do CT e iniciar essa construção do novo estádio, que ainda vai ser definido o local, né? E, enfim. Vamos falar agora da premiação do Super Mundial de Clubes. Saiu, né? E o Botafogo, assim como todos os outros clubes da América do Sul, vão receber uma boa bolada, né, cara? Só para participar da competição, Azevedo, cada clube
vai receber 86 milhões de reais, só de estar participando. Opa. Participou, jogou os 3 jogos, perdeu os 3. Já vai ganhar 86 milhões de reais. Esse valor foi o valor que o Botafogo gastou na aquisição do Santiago Rodrigues. Você vê, um jogador super importante, uma das principais contratações do Botafogo para essa temporada, custou 85 milhões aproximadamente, e só de participação no Super Mundial, o Botafogo vai faturar 86 milhões. Por cada vitória nesse Super Mundial, cada equipe ganha 2 milhões de dólares, ou 11 milhões de reais. Então, esse valor de 86 milhões pode subir, dependendo do número de vitórias que o Botafogo conquistar. O grupo do Botafogo tem o Seattle Sounders, esse é obrigação o Botafogo ganhar esse time lá da Major League Soccer. Grupinho safado, vou te falar. Agora, também tem Atlético de Madrid e PSG. Então, a gente não pode cobrar vitória para esses dois times, aí já é um pouco difícil. E então, azar que deu o Botafogo nesse sorteio. Muito azar. Então, assim, Botafogo pode faturar aí, vencendo o Seattle Sounders, que a gente imagina que isso vai acontecer, quase 100 milhões de reais. Vai que o Botafogo consiga mais uma vitória sobre PSG ou Atlético de Madrid, aí esse valor aumenta, será mais 11 milhões de reais, e o Botafogo pode garantir vaga nas oitavas de final da competição. E aí será mais 45 milhões de reais. Então, só nessa brincadeira, Botafogo conquistando uma vaga nas oitavas, é uma situação difícil, mas não é impossível, né? Porque isso é futebol, o Botafogo pode faturar 150 milhões de reais. Aí o gringo emociona. Aí ele vai fazer é um retorno muito rápido para o investimento que ele fez. Só prova que quando você investe em bons jogadores, em bons times, o teu retorno, obviamente, é com bilheteria, venda de direitos televisivos, sócio-torcedor, mas também com premiações. Só por participar já vem esse dinheiro todo. Agora, que grupinho, cara. O Atlético de Madrid é a base da seleção argentina, que ontem meteu 4 no Brasil. E o PSG da nova geração, sem as estrelas, tem jogado muito bem. Então, vai ser muito difícil o Botafogo se classificar. Acho que dos brasileiros é o que vai ter a vida mais dura. Sobre essa situação do estádio, o Rogério está por aqui dizendo o seguinte: como está a situação do estádio do Caio Martins? Não seria uma opção para o Botafogo fazer uma reforma e ter o estádio para 25 mil pessoas? Ô, Rogério, o Caio Martins, ele é Não é do Botafogo, né? É uma concessão, né? Público. Então, não, essa concessão já expirou, né? E aí não tem realmente viabilidade nesse sentido. E até acho que o Caio Martins hoje seria um estádio defasado, né? A reforma teria que ser muito forte para deixar o Caio Martins adequado, né, gente? Com certeza. A última vez que eu fui lá, estava realmente sem condições de uso para um jogo desse porte. Cara, na época que o Botafogo jogava lá, e isso há anos, né? Eu era repórter na época, eu me lembro que o Caio Martins já tinha uma dificuldade de abrigar jogos com maior volume de pessoas, enfim, né? Por conta da estrutura, né? A estrutura do local, como área residencial, né? Não, e a estrutura do estádio na época também, né? Gente, os tempos mudaram, acho que precisa de algo mais moderno. E o Botafogo hoje tem condição de buscar isso, né? Tem. Tá bem acelerado isso, né, Brandão? Tá acelerado, né? Já existe um projeto para isso, então vamos aguardar. O próprio Tairo Arruda já falou que isso não é para agora, se prevê tempo. Eles já estão cuidando da parte do documento, né, ambiental, já estão cuidando disso, e a tendência é que isso avance no decorrer dos anos. Aí, entre 1 e 3 anos para que essa obra comece, a construção do estádio. O Roy Chapeleta tá sugerindo aqui que o Botafogo faça uma parceria com Campo Grande pelo Ítalo Del Cima. Eu acho que vai ser mais difícil você reformar o Ítalo Del Cima do que fazer um estádio do zero. Pois é. A localização do Ítalo Del Cima é maravilhosa. Sim, no centro de Campo Grande, verdade. Um bairro gigantesco. E com fácil acesso também, né? Outra coisa, né? Mas aí outra coisa, pertence ao Campo Grande, né? Não seria do Botafogo. Não, por isso que ele diz que seria uma parceria, né? Entre os dois clubes. Eu vou chamar mais um zap e a gente parte pro Flusão. 99557-1013. É oficial, de volta ao Botafogo, Marçal aparece no bid e pode estrear contra o Palmeiras. Agora é oficial, ainda sem ser anunciado pelo Botafogo, o lateral esquerdo Marçal teve seu nome, né, publicado no bid, Boletim Informativo Diário da CBF, e dessa forma pode reestrear pelo Glorioso já contra o Palmeiras, dia 30/3, domingo agora, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Campeão brasileiro e da Liberta, como um dos capitães do time em 24, Marçal, de 36, assinou o contrato com o Botafogo válido até dezembro desse ano.
ele acertou o seu retorno após conversas com John Textor e topar redução salarial. Marçal já vinha participando do dia a dia com os companheiros no Setelonier. Ele é o 10º reforço do Botafogo em 25, que nem pode considerar um reforço, né? Após Léo Link, Jair, David Ricardo, Wendel, que chega em junho, quer dizer, Arthur, Santiago Rodrigues, Nathan Fernandes, Elias Manuel e Juan Cruz. Cara, como eu falei algumas vezes, quando o Marçal saiu, eu sempre citava ele como um dos jogadores que eu tentaria uma renovação com uma redução salarial ou então um contrato por produtividade. Eu acho que ele em 22 jogou muita bola, 23 se machucou demais, quase não conseguiu demonstrar bom futebol, porque não tinha tempo para jogar, machucava, voltava, machucava de novo, né? E o time entrou naquela fase ruim do final do ano. Em 24, quase não se machucou, rendeu bastante, foi o melhor lateral, acho até melhor pela direita e pela esquerda, né? Do elenco inteiro de laterais do Botafogo. Ele foi melhor defensivamente disparado, anulou o Estevão mais de uma vez, entre outros, aí até jogou de zagueiro algumas vezes, né? Então é um cara muito útil, é um coringa que você pode ter ali no elenco para momentos de necessidade, você usar. Eu acho um bom jogador, é um líder do elenco e pode ajudar bastante o Fogão esse ano por um valor menor, claro, lembrando que ele, Eduardo, Tiquinho, esses caras chegaram em 22 com um projeto ainda embrionário e tiveram que ganhar ali. O convencimento para eles virem foi muito mais pelo salário alto do que por outra coisa, né? Hoje chegam mais jogadores sabendo que o projeto é um bom projeto, né? É uma boa estrutura que tem aqui, melhorou bastante. Então, naquela época de 22, os caras que vieram muito caros, né? Vieram por um valor muito alto. Então, acho que reduzir a parte salarial ali deles era a única maneira de manter qualquer um deles no elenco. Com o salário alto que eles sempre ganharam, não dava para manter porque o rendimento não era mais tão alto. Agora, topando baixar o salário, sempre achei uma boa manter o Marçal no elenco. Savarino volta da Venezuela e assina renovação de contrato com o Botafogo até 2028. Preto no branco, de acordo com o GE, o atacante Savarino retornou da Venezuela após atuar pelas partidas da eliminatória e assinou nessa quarta-feira, 26/3, ontem, a renovação de contrato com o Botafogo até junho de 28. O venezuelano tinha contrato com o Botafogo até fim de 26 e, além de receber aumento salarial, viu a multa rescisória com o clube, para o clube do exterior, aumentar para 20 milhões de dólares, cerca de 113 milhões de reais na cotação atual. O camisa 10 do Botafogo, campeão brasileiro e da Liberta, Savarino foi um dos grandes nomes da temporada histórica de 24. Ele tem ao todo 62 jogos, 15 gols e 13 assistências com a camisa do Botafogo. Eu acho que o Savarino, peça fundamental, não tem como você se desfazer dele, né? Só por um valor muito alto, que aí 113 milhões é um belíssimo valor, né? Para você vender o Savarino, caso surja um comprador, né? Então acho que uma ótima Botafogo nos últimos dias aí é renovar com o John, renovar com o Gregory, renovar com o Savarino, peças fundamentais dessa base, desse elenco. Muito boa, bola dentro demais. E aí depois da notícia de ontem, né, do Otávio Bocão, que é bom lembrar porque me chamaram de mentiroso aqui. Gente, olha só, quando eu leio aqui o que eu vou ler agora, por exemplo, eu sei que essa matéria aqui, essa notícia, ela tem como fonte o canal do Medeiros, ó, tá aqui, ó, O Globo e canal do Medeiros. O pessoal que tem um pouco de dificuldade de interpretar texto, né, de entender uma mensagem, vieram me chamar de mentiroso ontem, disso, daquilo. Eu falei, gente, eu não menti, porque eu não falei nada. Eu estava lendo uma matéria e comentando o que eu achei dela, o que eu acho que poderia acontecer caso fosse verdade, caso aconteça. Eu até falei no final da matéria, pô, tomara que o Bocão acerte no que ele falou do Almada, que vem pro Mundial, e erre com relação ao Bitelo, que ele falou que o Bitelo não vem mais. Então, tomara que ele acerte em um e erre em outro. Por quê? Foi o Bocão que falou. Ele tem as suas fontes lá, não sei quais são, mas ele falou, eu estou repercutindo o que ele falou. Assim como eu farei agora, né? Segundo o canal do Medeiros e o Globo,
Lyon deve comprar Thiago Almada por 27 milhões de euros em julho. Ó, isso aqui é até interessante, tá? Repito, em julho. Entenda, em julho. Por que não achar que ele pode ser comprado após o Mundial? Eu estou falando que vai ser? Não. Eu estou lendo a matéria e supondo algumas coisas com base no que está escrito. O Mundial começa em junho, meados de junho, e termina meados de julho. Quem é que garante que o Almada não pode vir para cá, jogar o Mundial e após o Mundial, em julho, como mostra a matéria, ser comprado pelo Lyon? Mas vamos ler aqui a matéria. Ainda proibido pela Liga Francesa de contratar, o Lyon deve adquirir Thiago Almada junto ao Botafogo em julho, em definitivo, por cerca de 27 milhões de euros, 166,4 milhões de reais na cotação atual, informam o jornal O Globo e o canal do Medeiros nesta quarta-feira, 26/3. O meia está emprestado pelo Botafogo até junho. Ainda segundo os veículos, existe a possibilidade de Thiago Almada disputar o Super Mundial de Clubes no meio de 25 pelo Botafogo, como informou o jornalista Otávio Bocão, mas as chances consideradas difícil pela diretoria alvinegra no momento. Difícil, não impossível. O Bocão já acha que é 95% certo. O Medeiros e o Globo informam que a diretoria do Botafogo acha que é difícil. Aí vai dar opinião de cada um. Cada um tem suas fontes, né? Só que nenhum deles descartou a chance do Almada vir Botafogo pro Mundial. Uma fonte, a do Medeiros e do O Globo, diz que é difícil. A outra fonte diz que é 95% certo. Ou seja, muito provável que ele venha. A divergência não é se vem ou não. É da chance dele vir ou não. Mas ambos trabalham com a hipótese, com a chance dele vir. Então, chance dele vir existe, gente. Então, quem fala nos comentários aí, para de mentir, é claro que ele não vem. Essa pessoa é que está errada. É claro que ele não vem, está errado. Porque até quem considera difícil, considera que ele vem. Que tem chance de vir, quer dizer. Então, se você acha que isso é mentira, não vem nada, você está errado. Você está errado. Porque nesse momento, dia 27 de março, né, às 9h44, quando eu gravo esse vídeo aqui, nesse momento, a chance existe. Um lado considera quase certo, o outro lado considera difícil, mas a chance existe e está na mesa. Basta os próximos passos serem dados e a gente ver o que vai acontecer. Mas até aqui, né, existe a possibilidade. A reportagem do O Globo apresenta que tudo dependerá da vontade de Almada. Tudo dependerá da vontade de Almada. Né? Aí se ele está mais inclinado não ou assim, não sei, mas a vontade dele é que pesa. Então, cabe existir aí um convencimento. Se o Textor for bom de convencimento com o Almada, ele vem. Se não quiser vir, ele não vem. Ó, tudo caberá à vontade de Almada, que já se enxerga como um jogador europeu, de acordo com pessoas próximas ao atleta. Assim como na matéria do Bocão, que eu postei aqui ontem, ele dizia que pessoas próximas ao Almada diziam que estava quase certo ele vir. Tá vendo como é que a questão aqui não é que ele vem certo ou que ele não vem certo? Bater martelo são fontes. Uma fonte diz uma coisa, a outra fonte diz outra. Então tá em aberto. A divergência é se um acha que vem, que a chance de vir é maior, e o outro que de vir é menor. O meia virou titular do Lyon e também da seleção argentina por conta da lesão de Messi, tendo se destacado na primeira data FIFA do ano. Então, pessoal, antes de algum idiota, imbecil, vir aqui nos comentários, como vieram ontem, falar que eu sou mentiroso, que eu estou inventando história, primeiro que não sou eu, né? Se alguém está inventando história, ou é o Bocão, ou é o Globo, ou é o canal do Medeiros. Porque esses são os três players que divulgaram as notícias, né? A gente está lendo e comentando e analisando elas. Então, se alguém inventou mentira aqui, não sou eu. É algum dos três aqui. Agora,
além de não ser invenção de mentira minha, não é mentira também, porque não tem um fato consumado, não tem um martelo batido. Almada não decidiu nada. Textor não confirmou, nem execrou, nem excluiu hipótese nenhuma. Almada é quem vai decidir. E ainda não é agora. Ele está aí, lógico, conversa deve estar rolando, negociações e tal, para saber como é que ele vai fazer para vir. Mas o Lyon vai comprá-lo em julho. Por que não pode ser meados de julho? Depois do Mundial. Entendeu? Acho que depende muito da questão da vontade do jogador, que um diz que quer, outro diz que não quer, e do convencimento do John Textor para negociar com ele e fazer ele querer vir, né? Essa é a questão. Agora, quem diz que fechou, quem diz que tá aqui, né, é mentira, que não vem nada, esse cara tá errando. Porque se nem o Almada definiu se vem ou se não vem, como é que o cara vai definir que ele não vem, né? Por enquanto é só, pessoal, esse é o vídeo de hoje, de agora, né? Tem mais vídeo depois, tem mais lives e muito mais. Ó, antes disso aí, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos 4 planos de membros, qualquer um deles você ajuda o canal demais a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço todos os dias. Aqui LivePix, ali Pix do canal, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo.